Bom, muito boa tarde a todos. Hoje, nesse final de manhã e agora no almoço, nós tivemos a satisfação de receber o presidente da Câmara, Arthur Lira, acompanhado do líder Elmar Nascimento, que representa os líderes da Câmara dos Deputados, os relatores das duas matérias que reputamos as mais importantes nesse momento do Congresso Nacional, agora na Câmara dos Deputados, na sequência do Senado Federal, que é o deputado Cláudio Cajado, relator do Marco Fiscal, e o deputado Aguinaldo Ribeiro, relator da reforma tributária. E o Parlamento recebendo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a sua equipe, o Gabriel Galípolo também, que o acompanha, e juntamente com diversos representantes do setor produtivo, das áreas de construção, do agronegócio, da indústria, da mineração, todos a dialogar sobre os temas mais importantes do Brasil nesse momento. O intuito desse nosso encontro é marcar um momento de estabilidade, de comunhão de esforços, de uma relação do Legislativo com o Executivo muito sadia e de ambos os poderes ouvindo a sociedade civil organizada, em especial o setor produtivo nesse momento, e faremos outras reuniões dessa mesma natureza com outros segmentos da sociedade, justamente para que possamos receber o apoio necessário para as modificações que são muito importantes que o Brasil as tenha e enfrente cada um desses projetos da melhor forma possível. Há uma boa perspectiva para os próximos dias do marco fiscal no âmbito da Câmara dos Deputados, sob a condução do presidente Arthur Lira. Tão logo chegue o projeto de lei complementar ao Senado Federal, nós cuidaremos de dar a esse projeto a devida celeridade, porque é muito importante, ainda nesse semestre, nós conseguimos entregar esse marco fiscal em substituição ao teto de gastos públicos. E o nosso grande anseio, que é o anseio da reforma tributária, que está sendo conduzida pelo deputado Aguinaldo Ribeiro, que de fato é talvez o maior desafio que o Brasil tenha, um novo sistema tributário de arrecadação. E há também outros tantos projetos importantes hoje na mesa de negociação da Câmara e do Senado, que é um anseio daqueles que produzem no Brasil, daqueles que geram emprego, tanto os novos projetos, que são conquistas que virão, mas também a manutenção de uma realidade recente do Brasil, com votações importantes que o Congresso fez e que realidades que se tornaram efetivas no Brasil, como o marco legal do saneamento, como a capitalização da Eletrobras, como a autonomia do Banco Central, que são temas que nós já enfrentamos e consideramos uma realidade nacional. E o que nós objetivamos é a permanência dessa realidade, sem prejuízo de modificações que possam ser feitas pelos instrumentos próprios, mas o reconhecimento de uma realidade reformista do Congresso Nacional. E nós não podemos abrir mão disso. Então há uma harmonia entre Senado e Câmara nesse momento e do Legislativo com o Executivo nesse propósito comum que é simbolizado nesse encontro de hoje. E agradeço, inclusive, a sugestão feita pelo deputado Elmar Nascimento para que pudéssemos ter esse alinhamento da presidência do Senado com a presidência da Câmara, recebendo o setor produtivo, juntamente com o ministro Fernando Haddad e o presidente também do Banco Central, o presidente Roberto Campos Neto, que se encontra aqui conosco também, falando de um tema muito importante que nós temos também pautado a importância desse debate, que é a questão dos juros, da taxa básica de juros no Brasil, que é um intuito de todos, desde o Congresso Nacional, ao presidente da República, o presidente Lula e sua equipe econômica e da sociedade do setor produtivo, que é a redução gradativa da taxa Selic. Então são essas reflexões que nós fizemos na manhã de hoje e eu espero que dessa reunião nós possamos criar um ambiente de muita responsabilidade com as reformas que nós precisamos fazer no Brasil e um ambiente, sobretudo, de otimismo com o Brasil, num espírito colaborativo do Congresso Nacional, com o governo Lula, com o presidente Lula, com a sua equipe, porque de fato nós estamos todos no mesmo barco e queremos que esse barco chamado Brasil navegue sempre com bastante compromisso com a sociedade e que a gente tenha bons resultados futuros em favor da sociedade brasileira. Então é um momento de harmonia, um momento de diálogo e, se Deus quiser, num futuro próximo, de grandes realizações no Congresso Nacional em conjunto com o governo federal. Presidente Arthur Lira. Bom, ressaltar a importância deste momento, deste encontro, levando em consideração a presença de todos os atores que aqui vieram, representantes do setor produtivo brasileiro, dos mais variados setores,
logística, mineração, serviços, como disse aqui o presidente Pacheco. A presença aqui dos dois relatores das matérias que nós reputamos no momento as mais importantes que tramitam na Câmara, evidentemente que elas trarão consequências para o desenvolvimento do país de maneira muito assertiva, que é o deputado Cajado e o deputado Aguinaldo, no movimento capitaneado, autorizado pelos líderes da Câmara do deputado Elmar, em promover esse encontro, fazendo o convite para que acontecesse justamente aqui na casa da presidência do Congresso Nacional. O presidente Rodrigo e o presidente Arthur, eles estarão sintonizados em todos os aspectos para as matérias que o Brasil precisa desenvolver. A tese, sempre nas falas muito assertivas de todas as oportunidades que nós tivemos, tanto com o ministro Haddad, que tem tido uma sensibilidade gigantesca em conversar com o Congresso Nacional, em fazer da sua pasta, que é a impulsionadora da economia e do crescimento desse país, a interlocução muito firme do Executivo com o Congresso Nacional, é justamente deixar claro que a gente tem que focar e gastar todas as nossas energias para o que nos une, para o que vai favorecer um ambiente de negócio mais palatável para o país. A discussão, lógico, da taxa de juros, ela esteve presente em boa parte da reunião. Todos os temas tratados, tanto no marco financeiro, o arcabouço, como foi a princípio denominado, foram tratados. E o apoio pedido para que todos se envolvam, tanto federativamente quanto todos os setores produtivos no Brasil, na defesa de uma reforma tributária que é necessária e que está na premência de ser votada. Então, essas discussões e essas votações, elas estão mais presentes agora na Câmara, e a nossa obrigação é fazê-la da forma mais transparente, mais ampla, ouvindo a todos, para que a gente consiga compilar e ter o apoio de todos para ter a reforma tributária que o Brasil merece, que o Brasil precisa, que todos anseiam e que há muito tempo não é conseguida nesta casa. Então, nós vamos focar nisso, mais uma vez dizendo que a revisitação de temas que o Congresso votou há pouco tempo, elas têm que acontecer quando acontecerem no âmbito do Congresso Nacional. É importante que a gente acalme esses ânimos dessas pautas, que efetivamente não terão eco nos plenários das duas casas, independente da minha vontade e da vontade do presidente Pacheco. O governo ele tem sido informado disso, o ministro Haddad tem tido reiteradas vezes a citação dessas situações. Nós esperamos andar com o que é necessário. Eu não tenho dúvidas que o dia de hoje ele será simbólico para essa arrancada final da votação do arcabouço de hoje para amanhã na Câmara, sendo enviado para o Senado com a maior brevidade de espaço de tempo possível e com a efetiva pauta da reforma ainda nesse semestre na Câmara dos Deputados. É lógico que o resultado consagrador da votação de aprovação de uma reforma tributária depende do esforço de todos, e é para isso que nós fizemos esse encontro aqui, para sensibilizar, ouvir e, lógico, acomodar quais são, na realidade, na ponta, as dificuldades que quem gera emprego, quem gera divisas, quem gera renda produz no Brasil, que quer dar certo. Empresários que têm seus negócios no Brasil, que têm seus investimentos no Brasil, precisam ser ouvidos, porque eles realmente fazem, na parte privada, a força que esse Brasil tem, nos mais diversos aspectos, nos mais diversos setores. Então, é de celebrar o dia de hoje e passar essa informação com muita tranquilidade, que Câmara e Senado estarão juntos trabalhando com o governo federal, com outras forças que movimentam esse país, de maneira para que essas matérias possam ter a sua aprovação de uma maneira mais efetiva possível. Muito obrigado. Bom, e primeiro eu queria publicamente agradecer a oportunidade que o senador Rodrigo Pacheco nos dá de fazer essa reunião. Eu que tenho sido testemunha do esforço das duas casas, na pessoa do deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, e Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, do esforço das duas casas em proveito do país. Fiquei muito bem impressionado com a conversa aqui, por duas razões. Primeiro, um consenso em torno das duas pautas. Temos que votar o marco fiscal, temos que votar a reforma tributária. Não houve uma única voz dissonante a respeito da urgência dessas duas matérias para impulsionar o desenvolvimento econômico e social do Brasil. A segunda, o quanto os dois relatores, o deputado Aguinaldo Ribeiro, o deputado Cláudio Cajado, angariaram a confiança da sociedade brasileira, dos empresários, dos trabalhadores, em entregar os seus relatórios para que as casas possam apreciá-los, sabendo que ambos têm ouvido muito a sociedade antes de fechar o diagnóstico daquilo que é possível e desejável para o país.
Então isso me dá muita tranquilidade, né, de saber que nós vamos concluir esse semestre, né, quem sabe com a Câmara dos Deputados tendo se manifestado a respeito das duas matérias e o Senado, pelo menos, em termos da questão do marco fiscal. Isso vai dar uma tranquilidade muito grande para os investidores, para a autoridade monetária, para os ministros do governo, de que terão condições de trabalhar em proveito do bem-estar do país. Então, eu saio bem impressionado, sobretudo com o consenso a respeito da agenda que a Fazenda entende como prioritária para o país. Sempre digo e repito, né, o Ministério da Fazenda não tem do que se queixar sobre o diálogo que vem mantendo com as duas casas e também com o Supremo Tribunal Federal em torno da agenda de equilíbrio das contas para a promoção do desenvolvimento econômico do país. Acho que nós estamos fazendo um bom trabalho juntos e todo mundo com muita humildade diante do desafio que está colocado. Ninguém aqui está se colocando como dono da verdade. Estamos todos nos colocando como colaboradores de um projeto maior, né, que não é um projeto de governo, que é um projeto do Estado brasileiro. Obrigado, presidente, presidentes. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Hoje ou amanhã, vai depender da reunião que eu vou fazer aqui com os líderes daqui a pouco. Relator, vai ter muita mudança, professor. Vamos, Cajá. Final.